Ex-adventistas, agora anti-adventistas. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos conversar sobre um tópico muito curioso que tem que ver com esse fenômeno, de ex-adventistas que se tornam anti-adventistas, Isso é um fenômeno bem interessante e eu acho que a gente pode aprender algumas coisas refletindo sobre esse tema de forma, como a gente sempre faz aqui, com bastante tranquilidade, bastante sinceridade e com uma visão um pouco diferente do normal, Em geral, quando você pertence a um grupo, especialmente religioso, e você abandona esse grupo, você é estigmatizado das piores formas possíveis, assim, pelos adeptos do referido grupo. Isso acontece em basicamente todos os grupos, tá? Todas as religiões, todas as denominações, inclusive grupos que não tem nada a ver com religião. Imagine que você é um torcedor do Corinthians, daqui a pouco você abandona torcer pro Corinthians e começa a torcer pro Palmeiras. Qualquer pessoa da sua família, da sua amizade, que sabia que você era corintiano, agora virou palmeirense, ia achar tudo completamente absurdo, ia dizer que você é maluco da cabeça, que você não tem noção, e todas as coisas que se falam em relação à religião também. Você era de esquerda, agora virou de direita. Você era de direita, agora virou de esquerda. Sei lá o que aí que acontece. Qualquer coisa que você mude de opinião de um lado para o outro, as pessoas que pertencem ao grupo que você pertencia antes de mudar de opinião, geralmente eles acabam tendo uma visão bem negativa a seu respeito. E na religião isso é um fenômeno especialmente cruel em alguns aspectos, onde existem pessoas assim que, em nome de abandonar uma determinada fé, elas acabam se envolvendo num problema assim bem grave em relação à sua família, à sua rede assim de amizade, trabalho, um monte de coisa, dependendo do tipo de envolvimento que a pessoa tem com a referida religião. Essa é uma experiência muito complicada, especialmente para testemunhas de Jeová, que tem uma prática muito complicada em relação ao... Eu não sei como é que fala em português, mas no inglês eles falam de shunning, que é tipo assim, evitar a pessoa que era testemunha de Jeová e agora não é mais. E nem todo testemunho de Jeová age de forma especialmente cruel, mas muitos agem, inclusive com familiares. Aquelas histórias assim são de quebrar o coração, sabe? De filhos que os pais já não falam com ele, porque só fala assim, volte para Jeová, não sei o quê. É umas questões bem complicadas, assim. Mas, enfim, o fato é que esse fenômeno ele existe em maior ou menor grau em todos os grupos e etc. E no Adventismo não é diferente. E eu queria falar um pouco o que eu penso a respeito disso e etc. E vamos ver o que a gente tira aqui dessa discussão, tá? Então, vamos lá. Eu não vou satanizar a experiência e os interesses ou os objetivos das pessoas que abandonam o adventismo e se tornam anti-adventistas. Se alguém espera que eu faça isso, eu não vou fazer isso. Já pode inclusive sair do vídeo e vai com Deus. Quem ficou no vídeo, vou tentar explicar um pouco assim como que eu enxergo esse fenômeno. E também não quer dizer que eu considere que esse fenômeno ele é unicamente uma realidade em função de objetivos, experiências verdadeiras e puras. Não é verdade. Mas é uma questão bem complexa, assim, porque é difícil julgar as pessoas, Então, um pouco por causa disso, é difícil saber quem saiu da igreja, por quê, e por que se tornou anti-adventista, e se a pessoa é desonesta, é mentirosa, está endemoniada, não sei o quê, ou se ela está com uma experiência legítima, inclusive com uma percepção de uma missão divina para alertar os membros da sua ex-fé de que aquela igreja, aquela doutrina é horrível, não sei o quê e tal. E são muitas questões, mas vamos tentar ir com calma, tá? Eu quero iniciar falando um pouco sobre a questão assim dos relacionamentos que demandam confiança. Na real mesmo, de certa forma, todo relacionamento demanda confiança. Mas em especial as questões mais íntimas da nossa vida são aquelas que colocam a gente em dilemas a respeito da confiança que são mais complicados.
Vou tentar explicar um pouco isso aqui para vocês, para depois a gente chegar na religião e na igreja, como tudo isso se manifesta. Então, por exemplo, a experiência mais traumática da minha vida adulta tem que ver com a Adriana e a forma como eu entendo que ela me enganou e, sabe, me usou e me descartou assim como um lixo. E essa foi uma experiência assim muito pesada do ponto de vista psicológico para mim, tá? No que tange assim a minha vida adulta, sem sombra de dúvida, a minha experiência com a Adriana é a pior experiência da minha vida, tudo bem? E tem a ver com essa sensação de ter sido enganado em um aspecto da minha vida que é um aspecto fundamental, que tem que ver com os meus sentimentos de amor e etc., na direção de uma pessoa, né, que no caso eu gostaria que fosse a minha esposa, mãe dos meus filhos e etc. E tudo bem, ok, que isso não aconteceu, faz parte. Mas tudo como foi, etc e tal, assim, para mim é uma facada assim no fundo da minha alma, assim, numa região que é muito complicada de cicatrizar, inclusive, e etc. E por que eu tô falando disso? Porque o que acontece? Conquanto a nossa vida, assim, por exemplo, com uma pessoa do sexo oposto com quem a gente quer casar, seja uma coisa fundamental, a relação suposta que a gente tem com Deus é ainda mais fundamental. Porque se a gente perde, assim, uma pessoa que a gente amava e não sei o quê, a gente ainda pode ter a esperança de substituir aquela pessoa por outra e superar e tal e etc. Entretanto, quando o assunto é com Deus, vamos dizer assim, a coisa é um pouco pior. Assim. Se a gente perde Deus ou se a gente tem uma experiência muito complicada relativa às questões sobre Deus, as coisas podem ser mais complexas do que parecem. E o que acontece? Assim, eu vou tratar de um tipo de fenômeno que eu acho que acontece com um tipo de pessoa que sai da igreja e se torna crítico, inimigo da igreja. Tudo bem? Nesses aspectos assim de questões doutrinárias, administrativas, e o adventismo era o céu e agora é o inferno. Então o que eu vou falar aqui tem que ver com um tipo de experiência de um tipo de pessoa, e talvez não de todo tipo de pessoa e de todas as experiências, né? Então, se o que eu falar aqui não for a experiência de todo ex-adventista que é anti-adventista hoje, pelo menos eu acho que é o caso de alguns. E aí depende um pouco se a pessoa nasceu na igreja ou se ela se converteu depois de já mais velha, talvez até adulta ou jovem. Isso aqui pode influenciar bastante assim, o tipo de reação que algumas pessoas podem ter quando elas se sentem enganadas pela religião. Então, o que acontece? Assim, quando você nasce numa igreja, você é exposto a algumas questões referentes à fé desta igreja, às práticas desta igreja, de uma forma muito complicada. Eu posso confessar para vocês que um dos motivos pelos quais eu talvez não queira ter filho, apesar disso ser um instinto muito forte, né, ter filho, é uma das razões, dentre várias outras. Eu já falei, inclusive, porque, por exemplo, eu não gosto de escola, não gostaria de levar meu filho para a escola. Mas uma das coisas principais também, além disso, tem que ver com criar o meu filho como cristão e na igreja. Eu tenho um pouco de reservas em relação a isso. Não que eu ache errado que as pessoas criem seus filhos na igreja, tá? Pelo contrário. Mas assim, eu particularmente tenho um pouco de sensibilidades. O que acontece, assim, eu fui uma pessoa criada totalmente fora de rolê de igreja e me tornei uma pessoa super interessada na Bíblia, na palavra de Deus e etc, super legal. E tem aquelas pessoas que são criadas na igreja, daqui a pouco estão lá no mundão e fazendo tudo que não presta e etc.
Eu preferiria que meus filhos tivessem uma experiência parecida com a minha do que com essa segunda aí. E além disso, não é só esse o problema. A questão é assim. Nessas questões assim muito controvertidas, do tipo Deus existe ou não, a Bíblia é a palavra de Deus ou não, a igreja XYZ é melhor do que a outra ou não, essas questões são muito controvertidas. E eu tenho mais a tendência de pensar que eu gostaria não de impor ao meu filho, à minha filha, aos meus filhos, a minha visão, mas eu gostaria de poder apresentar um pouco assim hipóteses, talvez sim, talvez não, em relação a algumas coisas. E quando eles fossem maduros, eu poderia dividir um pouco a minha percepção. Olha, eu entendo que Deus existe, já fui ateu antes, por isso, por aquilo. Olha, eu entendo que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, por isso, por aquilo. Olha, eu entendo que o Adventismo é uma religião legal, por isso, por aquilo. Mas eu também queria poder dividir os contrapontos, assim, olha, eu entendo que talvez Deus não exista, talvez a Bíblia, se Deus não existe, também não tem inspiração divina, igreja também daí não faz tanto sentido, um monte de coisas, assim. Mas é uma questão complexa essa, assim, sabe? Mas o fato é, a maioria das pessoas que nascem na igreja, nasce naquela perspectiva de que as práticas e crenças daquela igreja correspondem à verdade, correspondem à vontade de Deus, correspondem àquilo que é correto, e as pessoas de fora daquilo estão na mentira, estão com o diabo, e enquanto a pessoa estiver aqui do nosso lado, vai dar tudo certo na vida dela, mesmo que tenha problemas, e se a pessoa estiver do outro lado, vai dar tudo errado, mesmo que a pessoa tenha algumas coisas boas na vida dela. Então, basicamente, a mentalidade das religiões e dos religiosos é meio que basicamente assim. E o que acontece, assim, todos nós, no processo do nosso amadurecimento, nós precisamos passar por aquela fase de rebeldia e distanciar um pouco a gente das crenças e das práticas dos nossos pais, para a gente também não se sentir e não ser, na verdade, meros escravos dos nossos pais, tá? Tem que ver um pouco com a fase da adolescência. Mas tem muitas pessoas que vão viver um pouco essa experiência, um pouco mais adultos, alguns até mais tarde na vida, onde a pessoa vai parar para pensar em algumas coisas e dizer assim, não, olha, meu pai me ensinou aqui que Deus existe, e a pessoa está lá com 60 anos de idade, ela, putz, cara, na real, né, eu nem sei, acho que não. E outros já com 10, 12, 15 anos de idade, não, meu pai ensinou isso aqui, isso tudo errado, e pai, beleza. E o que acontece? O questionamento em relação às coisas que a gente é ensinado é um aspecto normal da vida. Sem isso, a gente não amadurece, a gente não ganha uma individualidade particular, assim, sólida, sabe? Tipo, e etc. E o que acontece, assim, tipo, é importante a gente lidar com o fato de que a vida muda. E é complexo isso, assim, sabe? Especialmente, por exemplo, né, usando o exemplo da minha relação com a Adriana. Assim, houve um tempo da minha relação com a Adriana que eu achava assim, a relação maravilhosa. E como eu sofri assim, quando essa relação se tornou horrorosa. Né? E porque é aquilo, né? Às vezes a gente tem ali uma coisa, a gente vive aquilo tá tão legal e é uma pena que mude. Claro, é bom quando uma coisa é muito ruim, daí muda e fica bom, né? Daí é melhor. Então a vida tá muito ruim, a gente tá muito doente, tá muito sem dinheiro, de repente a gente tá saudável, de repente a gente tá com grana, a gente fica, ufa, que legal. Mas o fato é que o fato da gente experimentar a passagem do tempo, o amadurecimento, questionamentos e todo esse processo de envelhecimento e etc e tal, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, faz com que a gente passe por um monte de fases diferentes na vida. E existem pessoas que passam por mudanças mais drásticas e pessoas que passam por mudanças menos drásticas na vida em relação a questões em geral. Assim. Então, por exemplo, tem o cara que
é casado, tem 2, 3 filhos, e vai lá e de repente tá tendo um caso com outro homem com 50 anos de idade. A pessoa nunca fez isso antes e foi lá e despertou uma paixão homossexual, não sei quando. Então isso é uma mudança drástica. Você é um pai de 3 filhos, agora você é casado com o João do caminhão. Isso é uma coisa bem drástica. A maioria das pessoas passa por mudanças, mas não tão drásticas, né? Então você casou com a Ana, não deu certo, casou com a Joana e terminou sua vida com a Paula. Beleza, são mudanças que acontecem na vida, ou por divórcio, ou por morte, sei lá o quê, mas não são tão drásticas quanto o primeiro exemplo. E isso aqui só para ilustrar, assim, no caminho do amadurecimento ou do descobrimento da nossa espiritualidade, das nossas crenças e etc., existem pessoas que ficam numa igreja meio que a vida toda e existem pessoas que saem do candomblé para Seixonoye, para o ateísmo, para o adventismo, para não sei o quê, assim. Tem pessoas que passam por umas mudanças assim super drásticas em relação a estas coisas. E isso é bastante curioso, e a gente não pode igualar a experiência de todo mundo em relação a estas coisas. E então existem essas pessoas mais estáveis, com mudanças menos drásticas na sua compreensão das coisas, e existem pessoas com essa vida mais maluca, com mudanças mais drásticas em relação à sua percepção das coisas. E isso acontece tanto no fluxo de pessoas entrando na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando saindo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então existe ateu que vira adventista, como o meu caso. Existe católico que vira adventista, como o caso de muitos aí que podem estar até me ouvindo. Existem pessoas que eram evangélicas, pentecostais, ou neopentecostais, ou de igrejas tradicionais, calvinistas, sei lá o que, e vira adventista. Existem pessoas que não eram interessados em religião e viram adventistas. Existem pessoas que eram de religiões afro e viram adventista. Existe budista que vira adventista. Existe tudo que vira adventista. Mas também é verdade que o fluxo inverso também acontece. Existe adventista ou ex-adventista que se torna católico, espírita, ateu, evangélico, do candomblé, de nada, de tudo e de um monte de coisa. Tá? E isso não é um problema, isso é só um fato da realidade, da humanidade e etc e tal. Tá? Isso é o fato de que as pessoas mudam e algumas pessoas mudam de forma menos drástica ou mais drástica. Ponto. Isso é uma coisa essencial da gente colocar. Agora, uma experiência que me chama muito a atenção assim, nesse caminho todo é uma questão muito complexa, que eu já inclusive fiz referência aí, que são as pessoas que se sentem em algum momento enganadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse fenômeno é um fenômeno muito importante, muito complexo, e que deveria receber mais atenção entre nós. Vamos lá, vamos relembrar algumas coisas que a gente falou, inclusive, acho que nos 2 últimos vídeos aí. Lembra que não existe árbitro das discussões filosóficas, religiosas e etc. Deus existe ou não? Alguns creem que sim, outros creem que não. A Bíblia é a palavra de Deus ou não? Alguns creem que sim, alguns creem que não. O texto XYZ da Bíblia, em Gênesis, ou em Daniel, ou em Apocalipse, ou em Hebreus, ou o apóstolo Paulo, ou Moisés, ou Jesus, ou sei lá quem, deve ser interpretado de forma X ou Y. Umas pessoas pensam que de forma X, outras que de forma Y. E não existe árbitro. O que existe são perspectivas. Perspectivas diferentes. E o que acontece? Como não existe árbitro, às vezes as pessoas elas vão começar a entender à medida que o tempo passa, ou mais cedo ou mais tarde, que algumas convicções que a pessoa leu e entendeu XYZ texto de uma forma, que ela aprendeu na igreja que a profecia se cumpre ou vai se cumprir da forma X ou Y, que o que Jesus quis dizer foi isso, foi aquilo, que Paulo isso, que Paulo aquilo. E ela vai começar a perceber
que aquela perspectiva que ela desenvolveu, que ela aprendeu, que ela recebeu por herança, e etc e tal, não é obrigatória. Não é obrigatório acreditar naquilo que eu acreditei no passado, ou até aqui, ou até agora, ou até 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou o que quer que seja. Não existe essa obrigatoriedade. Pode-se questionar, pode-se duvidar, e pode-se abraçar uma visão alternativa, porque sempre haverá visões alternativas em um universo de questões onde não tem árbitro, né? Onde não tem árbitro, onde o que a gente está discutindo não é exato, não é matemática, então pode discordar e pode divergir. Se a gente vai para o universo de ciências mais exatas, assim, sei lá, matemática, física, ou vamos trabalhar com a matemática, assim. Aí não dá para discordar, porque se lida com aspectos mesmo de lógica formal, de provas e etc. Mas, em conceitos humanos, onde eu falo que Deus existe, você fala que Deus existe, mas eu penso que Deus é X, você pensa que Deus é Y, esses conceitos tipo Deus, eles são muito mais complexos, e não basta dizer se Deus existe ou não. Deus existe, ele existe como energia, como pessoa, como matéria, como o quê? E ele existe desde quando, ou para sempre, ou não? E com base em que você diz que sim ou que não? E etc, e etc, e etc. E assim, a quantidade de questões que se podem levantar sobre todas as coisas é gigantesca. E o que acontece, assim, à medida em que a gente percebe que as coisas podem ser, pelo menos teoricamente, diferentes do que a gente crê, e a gente, por qualquer razão, a gente começa a abrir a nossa mente para pensar diferente do que a gente pensa até então, esse fenômeno é um fenômeno muito natural. Entretanto, se você passa por um processo desse tipo, e em algum momento você sente um frio na espinha de que Deus e Bíblia e religião e não sei o que foram usados para te enganar, essa é uma das experiências mais terríveis pelas quais uma pessoa pode passar. Tipo mais ou menos a experiência que eu tive lá com a Adriana, né? É um frio na espinha, assim, de você se sentir traído, se sentir enganado, se sentir usado, se sentir assim, sabe, pior lixo da face da Terra, que você foi manipulado, e falando aqui do contexto da religião, né? De que as pessoas manipularam seus sentimentos, suas emoções, sua mente, seu coração, para acreditar em coisas que agora você entende serem falsas e mentirosas. Isso é uma coisa muito complicada. Claro, uma religião como o Adventismo do Sétimo Dia é uma religião feita de muitas convicções diferentes. E às vezes algumas pessoas elas se sentem enganadas em relação a alguns aspectos do Adventismo e não a outros. Por exemplo, a pessoa deixa de ser adventista e se torna uma pessoa cristã batista, sei lá, algo do tipo assim. Ok, sem problema. A pessoa que passa de ser adventista para ser batista, ela pode se sentir enganada em relação aos pontos da fé adventista que os batistas não mantêm como verdade, mas a pessoa não se sente enganada em relação aos aspectos em comum. Então, por exemplo, se a pessoa deixou de ser adventista e se tornou batista, ela não se sente enganada, me enganaram que Deus existe, mas na verdade Deus não existe. Só não virou uma ateia, entendeu? Então, nesse aspecto, a pessoa, ok, não, o Adventismo acredita em Deus, eu continuo acreditando em Deus, mas o Adventismo acredita na Ellen White, eu não acredito mais na Ellen White. Ou o Adventismo guarda o sábado, eu não quero mais guardar o sábado.
O adventismo crê que a alma é mortal, mas eu quero crer que a alma é imortal e que as pessoas vão sofrer eternamente, que eu acho que isso é uma visão melhor, mais legal. Até mesmo para os adventistas poderem ir para lá, né? Esses desgraçados que acreditam na mentira. E etc. E aí, tipo assim, o que acontece? Independentemente da gente entrar no mérito, se Deus existe ou não, se tem que guardar o sábado ou não, se a alma é imortal ou não, todas as discussões, o simples fato é, quando uma pessoa se sente enganada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu acho super legítimo e super normal que ela se torne anti-adventista. Tá? Eu não acho que isso quer dizer que a pessoa é do diabo, que a pessoa... tudo que não presta e blá blá blá. E lembra, eu não estou entrando no mérito se a pessoa está correta ou não. Porque para entrar no mérito se a pessoa está correta ou não, eu teria que ser o árbitro de uma coisa que eu já afirmei que não tem árbitro. Né? E claro, por exemplo, eu como adventista, eu consigo explicar por que a visão de que a guarda do sábado é correta é melhor do que a visão de que não tem que guardar o sábado. Por que a mortalidade da alma dentro da Bíblia é uma concepção melhor do que da imortalidade da alma? Por inúmeras questões de exegese, hermenêutica, estudo da Bíblia, teologia sistemática, coerência lógica, argumentação, etc, 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 etc. Inclusive por isso eu sou adventista e não sou de outra fé. Entretanto, algumas pessoas, elas têm não uma predileção pela minha forma de entender as coisas, né, que é uma forma um pouco mais lógica, racional. Tem pessoas que são mais sentimentais do que racionais, então ela se sente enganada e ela se sente melhor numa outra igreja. Então, tipo assim, o que é o paradigma dela é o sentimento dela. Ou mesmo assim, por exemplo, a pessoa ela pode pensar que racionalmente a alma ser imortal é melhor, ou guardar o domingo é melhor, sei lá, enfim, a pessoa pode acreditar, né, nessas coisas. E ser católica, e ser calvinista, e ser evangélica, e ser metodista, e ser qualquer outra coisa, e ser anti-adventista. Porque o que comanda nesse caso é esse sentimento de ser enganado. E eu acho que a gente tem que respeitar esse sentimento. E a gente tem que, inclusive, antecipar a possibilidade das pessoas se sentirem enganadas pela nossa pregação e, inclusive, tentar antecipadamente alertá-las em relação a estas coisas e tentar ajudar elas a se situar em relação às discussões que tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando sobre se eu tivesse filho, né? Que eu não queria criar eles assim, dizendo é assim que é, mas eu queria dar a eles uma visão mais ampla. Só que o que acontece, assim, na prática, fazer isso revolucionaria e tornaria bem mais complexa a tarefa da evangelização, tanto do ponto de vista adventista, quanto do ponto de vista dos não adventistas. No universo da fé, as pessoas, elas buscam certeza e não probabilidades e possibilidades. Inclusive por isso, a maioria das pessoas prefere ouvir um Edir Macedo da vida do que um Ezequiel Gomes da vida. Porque o Edir Macedo, ele vai pegar a Bíblia, ele vai fazer um show. Deus diz que se você der o dízimo você vai ser abençoado, e joga a Bíblia no chão e diz, se você der o dízimo aqui, se não for abençoado, eu rasgo essa Bíblia aqui. Certeza que Deus vai te abençoar, certeza que você vai ficar rico, certeza que você vai prosperar, certeza que você vai ser curado, certeza que vai acontecer isso e aquilo. Esse é o Edir Macedo pregando. Aí milhões de idiotas vão lá e dão casa, carro, dinheiro, e o cara cria um império gigantesco. Agora, ouvir o Ezequiel é bem mais complicado. Então, olha, aqui em Colossenses 2,16, pode ser
que tinha uma heresia lá em Colossos, que era uma heresia de origem gnóstica, que mesclava aspectos do judaísmo com o cristianismo, e com paganismo e tal, e aí tinha uma visão herética sobre a guarda do sábado, e aí Paulo escreveu isso, mas a gente não tem muita certeza, e esse é um aspecto complexo da teologia de Colossenses, de Paulo. Aí o cara olha assim, mano, quem que quer ouvir esse papo de imbecil, de retardado mental, entendeu? Um papo assim acadêmico, complexo, de um negócio que eu não sei bem qual que era o problema ali, mas devia ter algum problema ali, e aí aconteceu aquilo ali. Não, as pessoas querem, não. Paulo falou, não julgue pelo sábado, você não tem que guardar o sábado. E Edir Macedo, que é o negócio, entendeu? As pessoas, elas querem uma coisa simplificada, elas querem uma coisa meio que assim de uma autoridade, porque as pessoas, elas querem a certeza, a confiança, elas não querem um papo assim, olha, existem coisas complexas, difíceis, profundas, que você tem que estudar bastante para você começar a entender. Ah não, cara, isso ninguém quer, entendeu? Então, na real mesmo, a religião, ela é muito complicada nesse aspecto. E o adventismo também tem a sua versão Edir Macedo, vamos dizer assim, que é o adventismo da maioria das pessoas. Não tem que guardar o sábado e acabou e cala a boca. Ellen White é profeta, acabou e cala a boca. Não pode comer carne de porco, acabou e cala a boca. A música do mundo, não sei o que lá, acabou e cala a boca. O cinema, não sei o que, cala a boca. Nossa liderança é de Deus e acabou e cala a boca. E a maioria das pessoas acaba vivendo esse adventismo mais superficial e ensinando os seus filhos e etc. nesse adventismo mais superficial. E a hora que a pessoa começa a ver, e ela não entrou em contato previamente com dúvidas, questionamentos e visões contrárias e etc., e especialmente se ela estiver insatisfeita com a sua vida em algum aspecto de sentimento, de coração, de dinheiro, de trabalho, de um monte de coisa, a pessoa despiroca, cara, é complicado. E ela se sente completamente enganada, e aí ela está disposta, inclusive, a dar razão a qualquer argumento imbecil contra aquilo que fez ela se sentir enganada, entende? Então, é isso que explica fenômenos como o Gleison Pércio, o Rodrigo Custódio, e muitos desses caras, assim, desse tipo aí. Você percebe que são pessoas que nunca estudaram profundamente a palavra de Deus, nunca estudaram profundamente a teologia adventista, e quando se depararam com conceitos assim básicos, de críticas básicas e de ideias diferentes do adventismo no nível básico. O Gleison Pércio, todo o start dele aí para o que aconteceu na vida dele foi ele orar 3 horas da manhã para quebrar a maldição, junto com Vinícius Iracete. Vinícius Iracete é um dos caras assim, mais falso profeta, herege, retardado mental que existe no YouTube e no Brasil. A pessoa que segue o Vinícius Iracete, ela tem o discernimento espiritual de uma lesma com Alzheimer. É tipo isso, entendeu? Então, o Gleison Pércio, imagina, que é um cara que foi criado na igreja adventista, se depara com o Vinícius Iracete, o cara diz, nossa, isso parece ser sério. Só por isso você já imagina o nível da condição da cabeça do cidadão, entendeu? E o Rodrigo Custódio é uma história um pouco mais complicada, que ele trabalhava dentro da igreja, e aí foi lá e não podia dizer que era adventista, e ele sentiu aquilo uma coisa meio desonesta ali na organização, e por causa desse sentimento de que a organização não estava sendo transparente e honesta, ele veio a questionar qualquer coisa. Qualquer coisa que fala mal do adventismo para o Rodrigo Custódio é muito sério e muito verdadeiro, né? Não, João Flávio Martinez, não, show de bola, meu parceiro. Aí você já vê também que, cara, o nível é cabuloso, entendeu? Mas o ponto que eu tô citando esses dois, e poderia citar outros também, o Wagner lá do canal Remanescentes, cada um tem a sua história e etc. E eu não tô usando os exemplos deles para desrespeitá-los, nada do tipo. Mas só para ilustrar um pouco o problema, assim, essas questões, elas são muito complicadas.
E realmente a igreja não antecipa essa experiência, não prepara as pessoas para essas experiências, porque tudo é muito calcado na certeza e não no universo de uma discussão mais adulta. Eu acho que esse é um dos principais problemas. O adventismo, como a maioria das religiões, infantiliza a maior parte dos seus adeptos. Em discussões de teologia, em discussões de sociedade, em discussões de cultura, em discussões de sexualidade. E aí, quando a pessoa se depara com situações mais complexas para as quais a igreja não preparou elas, a pessoa sente assim, pô, cara, eu passei minha vida inteira nessa igreja e eu não consigo lidar com isso, não consigo lidar com aquilo, e o falso profeta Vinícius Iracete é que vai me ajudar. O João Flávio Martinez do CACP é que vai me ajudar. Não, qualquer bobagem que se falar contra a Ellen White é que vai me ajudar, porque e aí a pessoa joga também toda a culpa de tudo aquilo que ela sentiu de ruim em relação a tudo que aconteceu com ela. É tudo culpa, assim, da Ellen White, é tudo culpa do líder XYZ da igreja, é tudo culpa daquele malvadão que enganou ela, entendeu? E às vezes a pessoa não entende que esses sentimentos, eles não necessariamente correspondem à verdade. Por exemplo, se você conhecer a Adriana e você perguntar para ela por que ela fez o que ela fez na minha vida, a Adriana ela poderia talvez dizer para alguém assim, cara, eu não tive nenhuma intenção ruim em relação ao Ezequiel. Eu não tratei ele dessa forma horrível como ele pensa que eu tratei ele. Eu só tive os meus motivos para terminar com ele e eu tive só boas intenções e tá tudo certo. Vamos trabalhar assim, inclusive, que essa seja a verdade, entendeu? A Adriana, dentro dos limites dela, das coisas dela, ela só teve boas intenções nesse rolê todo. Eu não consigo enxergar isso, mas vamos dizer que seja isso. Então vamos dizer assim, que todo o meu sentimento de que ela foi uma pessoa maligna, maldosa, mentirosa, falsa, por razões aí que eu enxergo, sejam, na verdade, exageros meus ou dificuldades minhas de lidar com a rejeição dela, com o fato dela não me amar, ou ela não bancar tudo aquilo, e tal. Então, de repente, ó, eu tô pintando um monstro do outro lado que talvez nem seja. Porque como que a gente se sente em relação às coisas, em relação às pessoas, não é uma verdade absoluta. E eu posso ilustrar isso com os sentimentos que as pessoas têm comigo. Que aí eu tenho mais parâmetro para julgar se é correto ou não. Tá? Existem pessoas que nos sentimentos e na percepção delas, no coração delas, pensam que eu sou um cara muito melhor do que eu sou. E tem pessoas que pensam que eu sou um cara muito pior do que eu sou. E por que eu sei que eu não sou tão bom quanto alguns pensam e nem tão ruim quanto alguns pensam? Porque eu me conheço. Então tem pessoas que veem o meu lado positivo, que eu sou pastor, que eu sou debatedor, que eu sou inteligente, que eu falo bem da Bíblia, que eu não sei o quê, que eu sou conhecedor, que eu tenho uma história de vida, que mesmo eu sendo excluído da obra eu continuo defendendo a igreja. E a pessoa me coloca lá num pedestal que eu sou um cara incrível, maravilhoso, eu não peco. E sei lá, trocentas coisas assim. E eu sei que não é assim. Existe o outro lado, da outra pessoa, que o Ezequiel é uma pessoa mais fanática e doida e herética e mal-humorada e mal resolvida e quer destruir todo mundo e é o maior servo que o demônio tem no mundo e blá blá blá. E eu sei que não é assim. Então, o que acontece, assim, os dilemas do sofrimento psicológico das pessoas, quando elas se sentem enganadas, não necessariamente é a verdade, mas esse é um sentimento que tem que ser respeitado, cara. Porque é a percepção da pessoa. Às vezes pode ser por um problema mental, às vezes pode ser por uma questão de um ataque espiritual para a qual a pessoa não está preparada.
uma coisa diabólica mesmo, mas não meramente nesse sentido assim, falou mal da igreja, você tá servindo ao diabo porque você quer. Não, às vezes o cara tem uma fraqueza, o cara tem uma depressão, o cara tem um problema que a gente nem sabe o que é. E às vezes o diabo usa aquilo para fazer a pessoa duvidar e temer e tal, e não sei o quê, e vira uma convicção contrária, maluca e doida, e a pessoa quer morrer e matar por causa daquilo. Vira uma obsessão, vira uma doença, vira uma úlcera, vira um câncer, vira um bagulho assim, entendeu? Então, o que acontece, gente? Eu sei, assim, que para nós que estamos do nosso lado e a gente vê pessoas denegrindo a nossa fé, a gente tem a tendência, assim, de fazer uma leitura maldosa dessas pessoas. Mas eu não gosto muito, assim, de simplificar essas questões. Porque eu não acho que é correto simplificar estas coisas. A gente precisa entender que a experiência de cada pessoa é muito singular e é muito única. E ainda que a gente tenha argumentos melhores do ponto de vista exegético, hermenêutico, lógico, dentro da nossa percepção, não é unicamente isso que conduz e que guia as convicções das pessoas. Tá? E é difícil dialogar com as pessoas quando elas têm esse véu sentimental, psicológico, muito pesado na vida delas. Tá? Então, por exemplo, as questões de entendimento profético assim, do Adventismo. O Adventismo é uma religião muito legal do ponto de vista do entendimento profético. Mas não é tudo inquestionável, pelo contrário. Inclusive eu tenho que responder um rapaz que entrou em contato comigo no WhatsApp perguntando aí umas coisas sobre o estudo bíblico. Eu não posso esquecer, mas talvez eu nem consiga mais fazer hoje porque eu já tô cansado. Tô passando até meio mal. Ai, tô com calor, sei lá. Enfim, mas o que acontece, assim, tipo, os entendimentos proféticos adventistas, por exemplo, sobre Daniel e Apocalipse, são muito bons, mas não são inquestionáveis. Você pode ter uma visão contrária e diferente. Só que, muitas vezes, a igreja falha em fazer as pessoas se sentirem tranquilas face às possibilidades contrárias. Tudo é pintado de uma urgência e de um fundamentalismo muito pesado que não abre margem para o talvez não. E quando as pessoas se deparam que talvez não, algumas perdem um pouco assim a cabeça. Então é muito comum que a pessoa abandone o adventismo e comece a acreditar em um monte de bobagens da nossa perspectiva sobre Daniel e Apocalipse, por exemplo. São textos super difíceis e super complexos. A maioria das pessoas mal consegue interpretar um texto normal. Imagina um texto de Daniel e Apocalipse. E eu não estou querendo dizer aqui que o adventismo também é isento de problemas na interpretação de Daniel e Apocalipse. Pergunta para o André Reis o que ele acha. E o André Reis vai ter um monte de opiniões de que a visão adventista sobre Daniel 9 ou Daniel 8, ou sei lá o que, está tudo errado. E é um grande adventista, e é um grande estudioso, e tem aí as suas questões do seu entendimento. Então, o que acontece? Assim, o ambiente das discussões sobre essas coisas não é o ambiente da simplicidade. Mas como a religião da maioria das pessoas é uma religião simplificada, nós temos o quadro do desastre nesse negócio. E a igreja como instituição, ela não tem muito interesse em prevenir que esse desastre aconteça. Sabe por quê? Porque se a igreja quisesse prevenir esses problemas de acontecer, a igreja teria que trabalhar 10 vezes mais do que ela trabalha, não só para evangelizar os outros, mas para reensinar os seus próprios membros a não serem tão fanáticos, tão burros, tão malucos. E a igreja não quer isso, até porque geralmente os mais burros e mais fanáticos, mais doidos, são os que mais evangelizam e mais dão dízimos e ofertas. Pessoas com uma visão muito mais ampla, assim, geralmente são mais críticas e nem dão tanto dízimo e oferta. No final, a igreja, inclusive, ela se sustenta muito com base em explorar a ignorância das pessoas. E é uma fábrica mais ou menos assim em potencial infinito de Gleisons Pérsios e Rodrigos Custódios. Assim.
Porque pouca gente ensina, pouca gente entende, pouca gente lida com os dilemas dessas pessoas dentro de casa, ou na igreja local, onde quer que seja. Porque ninguém quer ter muito trabalho. E a hora que a pessoa sai, aí ela é só do diabo e acabou, e todos os motivos dela são os piores possíveis. E não é simples assim. Essas pessoas, elas são machucadas. Nem sempre elas são machucadas de forma justa. Ou geralmente elas estão corretas porque elas se sentem machucadas. Mas o fato é que elas se sentem assim. A gente também precisa tomar um pouco de cuidado para não inferir sobre elas um problema maior do que de fato é. Pelo menos assim, esse é um quadro que eu tenho certeza que acontece. Eu não sei se é exatamente o quadro do Gleason, ou do Rodrigo Custódio, ou do Wagner lá e tal, etc. Mas eu tenho certeza que isso acontece em maior grau do que a gente imagina, inclusive. E, infelizmente, a maioria dos nossos líderes e membros não está muito preparado para entender esse fenômeno e para lidar com esse fenômeno. E acaba inferindo, assim, coisas muito simplificadas também, assim. E nada é simples nessa seara. Porque lida com a experiência que cada um tem na vida. A pessoa, imagina assim, sei lá, um Rodrigo Custódio, vamos dizer em tese, assim, que ele cresceu dizendo que Jesus ia voltar, daqui a pouco ele está com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, Jesus não volta. Cabelo, pelo amor de Deus, estou sendo enganado aqui. Porque é difícil você dizer para a pessoa assim, ó, Jesus vai voltar, mas talvez não seja agora, talvez seja depois, ou talvez seja agora. As pessoas não gostam dos talvez, e aí elas ficam pregando, Jesus vai voltar, e a hora que não volta do jeito que se pensou que era, aí é porque a Ellen White enganou todo mundo, e o demônio enganou todo mundo, e agora todo mundo está servindo ao diabo. Na verdade, o que falta muito na igreja é sinceridade, é bom diálogo, é uma visão menos fundamentalista e menos grosseira das coisas. Mas como que a gente vai pedir isso de uma instituição que lucra com isso? E não só lucra, assim, porque esse não é o único problema. Se você tentar evangelizar dessa perspectiva mais talvez isso, talvez aquilo, você ganha muito menos pessoas. Porque o ser humano quer ter a sensação de segurança e certeza, e não do talvez isso, talvez aquilo. No que tange as discussões em geral, entende? Então, por isso é como é, e eu não acho que vai mudar muita coisa. A gente pode tentar se esforçar para, na nossa esfera de influência, tentar vacinar as pessoas, tentar ajudar as pessoas que estão em processo de ter dúvidas sobre essas coisas todas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode evitar que as pessoas creiam ou descreiam de qualquer coisa que elas queiram crer ou descrer. A gente pode, no máximo, testemunhar por que a gente crê ou descrê de qualquer coisa. E se a pessoa quiser acompanhar a gente, tudo bem. Se ela não quiser, tudo bem também. Não precisa se inferir que ela está com o diabo, nem que eu estou com o diabo, simplesmente porque pensamos diferentes. E o sentimento de quem se sente enganado e é anti-adventista, para mim é um sentimento muito compreensível, e acho que essas pessoas podem expressar essa raiva e essa frustração à vontade. Claro, eu acho que elas acabam, às vezes, sendo desonestas com os argumentos racionais, mas lembre, o problema da maioria delas não é racional, é um problema sentimental. Por isso, inclusive, elas perdem um pouco a razão naquilo que elas falam, e elas não se importam muito com isso, porque elas querem só jogar o sentimento para fora, entendeu? Então o que essas pessoas precisam é muito mais de cura emocional, psicológica, em caso elas estejam realmente erradas, do que de um convencimento racional, porque enquanto o sentimental delas não for curado, ela não vai estar aberta para as discussões racionais. Ela vai só ridicularizar, e zombar, e esbravejar, e usar qualquer argumento para denegrir aquilo que, na cabeça delas, fez ela se sentir mal. Entendeu? Porque é tipo um amor frustrado, entendeu? É tipo uma coisa assim. E eu sei bem que é um pouco difícil, às vezes, lidar com isso. Tudo bem? É isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.